Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a descoberta do elétron, dentro do nosso estudo sobre partículas elementares. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Nós já fizemos uma introdução às partículas elementares, onde o conceito principal desse vídeo é de que existem partículas elementares, né? É uma hipótese de existência de partículas elementares, o que remete ao conceito do átomo de Demócrito. E também discutimos a questão da escala de energia envolvida em partículas elementares e também de medidas experimentais, ou seja, nós abordamos por que a física de partículas elementares é também denominada de física de altas energias, né? E usando os detectores e aceleradores de partículas ou raios cósmicos, nós fizemos uma breve introdução de como se faz física de altas energias. E antes desses vídeos, nós discutimos as teorias que estão por trás das partículas elementares, como a mecânica quântica, que lida no domínio do muito pequeno, de pequenas dimensões, e da relatividade especial, no domínio do movimento de partículas com velocidades muito altas, né, próximas à velocidade da luz. E não só isso, a relatividade especial, descrevendo o movimento de velocidades altas, né, de partículas com velocidades altas, nos permite converter energia cinética em energia de repouso e vice-versa. E com isso nós podemos criar partículas que não existem no nosso dia a dia, né, e que são muito mais massivas, têm uma massa muito maior do que essas partículas que nós conhecemos. E essas partículas são instáveis, né? Então nos permite fazer o estudo de partículas mais energéticas, no sentido da energia de repouso que elas possuem, que é alta. E juntando essas duas teorias, nós temos a mecânica quântica relativística. E uma teoria que é quântica e relativística é a teoria de Dirac, né, a equação de Dirac. E que é uma teoria que nos levou a enxergar que, além de partículas, nós temos também antipartículas. E no nosso estudo sobre a estrutura da matéria, do que é feita a matéria, nós começamos esse estudo fazendo uma abordagem pela filosofia da natureza, né? Os estudos dos filósofos da natureza, os gregos antigos, que estabeleceram vários conceitos importantes, né? Então fizemos essa análise e agora começamos a fazer uma análise física, né, de quais são as partículas mais elementares e como se deu a descoberta dessas partículas elementares. Então essa será a nossa perspectiva. E vamos começar estudando esse equipamento que é um tubo de raios catódicos. O que é um tubo de raios catódicos? É um tubo de vidro onde se faz vácuo, né? Você tira a matéria que está contida nesse tubo de vidro, e esse vidro contém dois eletrodos, onde se aplica uma diferença de potencial. Você pode, se você tem conhecimento do efeito fotoelétrico, né, é semelhante ao equipamento do efeito fotoelétrico, só que no efeito fotoelétrico você incide luz num dos eletrodos, né, no catodo, e acaba percebendo a emissão de elétrons, né? Mas aqui não, aqui é simplesmente se faz o vácuo, né, e eu estabeleço uma diferença de potencial e o que foi denominado de raios catódicos, porque saíam do catodo, né, surgiam, né, e tinha uma forma de se detectar esses raios catódicos, de se observar. Esse tubo foi desenvolvido tivemos várias contribuições para se chegar ao tubo de raios catódicos, né? Então são vários os nomes: Geissler,
Hittorf, Crookes e vários outros. Agora, nesse momento, nessa época, é importante dizer que, mesmo esses que desenvolveram o equipamento, eles também faziam o uso desse equipamento, né? Então, de separar quem trabalhou com o desenvolvimento e quem usou aquele equipamento, às vezes não é muito trivial, né? Mas podemos, grosso modo, dizer que esses foram os principais nomes que desenvolveram o tubo de raios catódicos, e Hertz, Leonard, Thomson e outros também usaram o tubo de raios catódicos para fazer física, né, para se chegar a alguma compreensão do que ocorre dentro desse tubo de raios catódicos. E um deles, né, que levou então à descoberta dos elétrons em 1897, foi o Thomson, né, o J.J. Thomson. E ele foi Nobel em Física em 1906. Bom, ele compreendeu, claro, isso aqui, outros já tinham chegado a algumas conclusões dessas que nós vamos elencar aqui, mas aqui é uma compilação da compreensão que Thomson teve e que levou à descoberta dos elétrons. Então, houve a compreensão nesse momento que os raios catódicos eram defletidos por um campo magnético. Se você coloca um campo magnético, aqueles raios catódicos eram defletidos. Bom, se são defletidos, conclui-se o seguinte: eles têm carga elétrica, né? Então, esses chamados raios catódicos têm carga elétrica. E mais, pelo ângulo, pelo lado que eles são defletidos, é possível saber se essa carga elétrica é positiva ou negativa, né? Então se concluiu, se percebeu, se detectou que a carga elétrica era negativa. Outro aspecto, colocando num arranjo um campo magnético e também um campo elétrico, orientado, né, esse versus aqui porque está orientado de tal forma, perpendiculares entre si, né, mas de tal forma que a deflexão observada, né, quando se coloca apenas um desses campos, né, ou campo magnético ou campo elétrico, né, se percebeu que se fez um arranjo para que a deflexão fosse nula. E por que isso? Porque dessa forma foi possível medir uma razão chamada razão carga-massa, ou seja, carga sobre a massa. Então, esse arranjo permitiu a medida dessa razão carga-massa. E o que se observou é que essa razão carga-massa dos raios catódicos era muito maior que a razão carga-massa para qualquer outro íon conhecido, né? Todos os íons conhecidos tinham uma razão carga-massa medidas por uma outra forma que era maior do que, quer dizer, os outros íons tinham uma razão carga-massa menor do que essa observada para os raios catódicos. Se a razão carga-massa dos raios catódicos era muito maior, você tem duas hipóteses. Ou a carga, o numerador, né, a carga é extremamente alta, ou, né, a outra hipótese é que a massa que está no denominador seria muito pequena. Porque dessa forma, em sendo muito pequena, a razão como um todo será muito grande, né, será maior. E algumas evidências mostravam que a carga deveria ser a carga discretizada que já conhecida, né? Então não deveria ser uma carga muito alta, era uma carga elementar e a carga usual de íons. Então a outra hipótese é essa, né, que a massa seria muito pequena. Essa foi a abordagem de Thomson. Ele concluiu que deveria ser os raios catódicos deveriam ter carga elétrica negativa e uma massa muito pequena. E agora uma curiosidade. O Thomson denominou as partículas, né, se tem uma massa muito pequena, né, aquilo são partículas, aqueles raios catódicos eram partículas. E ele denominou essas partículas de corpúsculos. E a carga
elétrica dessas partículas, ele denominou de elétron. E depois a palavra elétron passou a ser aplicada para as próprias partículas, né? Então as próprias partículas são denominadas de elétrons. Não há essa separação do que é partícula, corpúsculo, carga, elétron. Elétron denomina a partícula que tem uma carga elétrica. Muito bem. A descoberta dos elétrons em 1897, que é o que nos importa agora, no sentido de elencar, de montar as partículas elementares do modelo padrão, né? Esse é o nosso propósito maior, mas a gente também precisa fazer o outro passo que Thomson concluiu, que ele bolou, né, que ele formulou. O Thomson ele formulou esse modelo atômico, né, um modelo do átomo. Por quê? Porque ele pensou o seguinte: elétrons são constituintes dos átomos. De onde ele tirou essa ideia, esse pensamento? Ora, se você coloca uma diferença de potencial entre os dois eletrodos, esses raios catódicos que ele percebeu que são os elétrons eram arrancados do catodo. Então os átomos do catodo deveriam possuir esses elétrons. Eles estavam sendo arrancados, mas os átomos que compõem o material do catodo possuíam, portanto, os elétrons que estavam sendo arrancados. Então, os elétrons são constituintes dos átomos. É um pensamento que faz todo sentido, né? Outro, os átomos são eletricamente neutros. Claro, você tem íons, né, mas você também tem a possibilidade de ter átomos neutros. E se tem átomos neutros e o elétron é negativo, você deve ter algo no átomo que tenha carga positiva, né? Então os átomos são eletricamente neutros e muito mais pesados que os elétrons. Ora, acabamos de investigar também, de perceber, né, que a massa desses raios catódicos dos elétrons deve ser muito pequena, né, comparada com a do átomo, né? Então, em sendo muito pequena, o átomo como um todo deve ser muito mais pesado que os elétrons, né? Esse átomo deve ser muito mais pesado. E aí, a ideia de Thomson é que os elétrons estavam suspensos em uma pasta carregada positivamente e pesada, né? Essa pasta em que os elétrons estariam suspensos, elas teriam toda a massa e a carga positiva. Esse é o modelo do pudim de passas, né? O modelo atômico denominado de pudim de passas. E os elétrons seriam então as passas nessa massa que conteria toda a carga e a massa, né, significativamente, praticamente toda a massa do átomo. Bom, uma foto, né, do pudim de passas, mas a ideia é uma esfera, né, com carga positiva distribuída uniformemente, tanto essa carga positiva quanto a massa estaria distribuída nesse átomo, nessa esfera, né, e os elétrons seriam então como as uvas passas no pudim, né, contendo a carga elétrica e uma massa muito diminuta, né, a massa total do átomo, claro, que vai considerar a massa do elétron, mas em sendo muito pequena, 2.000 vezes, hoje sabemos, né, 2.000 vezes menor que a do átomo, então praticamente toda a massa está contida nessa massa do pudim, né, nessa esfera. Bom, esse é o nosso modelo padrão das partículas elementares, que já foi apresentado antes. Nós temos os elétrons, né? Os leptons, que compõem o elétron, muon, tau, e os neutrinos, os respectivos neutrinos, e os quarks, né? Quark up, down, strange, charm, bottom e top. Além disso, nós temos os bósons intermediadores das interações, né? O bóson Z, bóson W, fóton, da interação eletromagnética, os gluons e também um bóson de Higgs. E agora,
nós acabamos de lidar com a descoberta do elétron, né, que nós podemos pensar então que foi a primeira partícula elementar descoberta, né, e essa primeira partícula elementar é de fato uma partícula elementar, né? Ela, diferentemente do próton, que vamos discutir mais adiante, não é uma partícula elementar, mas essa primeira partícula, em 1897, ela de fato é. Então, o que nós acabamos de fazer é descobrir, né, ou melhor, investigar essa partícula, o elétron. E faremos o mesmo para as demais partículas do modelo padrão. Muito obrigado e fiquem atentos para nossos outros vídeos.